voltamos então, queridos internautas da TV Mundo, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era, com o nosso programa Retratos da História, eu, João Gilberto, retratando a história do nosso planeta, a história do nosso país, e hoje especificamente nós estamos retratando, sabe o quê? Nós estamos retratando você que está aí na telinha, no seu computador, né, ou vendo pelo satélite, ou aí no seu telefone celular, tá? Falando do povo brasileiro. O povo brasileiro realmente que está sendo preparado, que está no processo de amadurecimento para ser aquilo que a autoespiritualidade pretende, ou seja, é a união dos diferentes. O que é isso? Cada um tem a sua filosofia, cada um tem a sua etnia, mas a unificação de tudo isso, esse grande caldeirão de miscigenação, que foi sabiamente escrita e desenvolvida pelo nosso grande avatar, professor Darcy Ribeiro, retrata tudo isso. É a miscigenação para a criação e o desenvolvimento da nova era, o desenvolvimento da raça da nova era. Tá? Então, nós tivemos no nosso país realmente essa miscigenação, tá? Então vieram para o nosso país navios negreiros, os negros realmente eram mercadorias, né? Tivemos comércio de escravo, trabalho de escravo realmente na lavoura. Só que aí nasceu realmente um sistema que nós temos até hoje, que são os quilombos. Por quê? Porque os negros eles queriam a sua independência. E através de Zumbi dos Palmares, lá muito tempo atrás, né? Zumbi dos Palmares já tinha ideal. Por quê? Porque o Zumbi dos Palmares, ele realmente tinha esse ideal já de brasileiro. Então, ele viveu em 1655 a 1695, tá? E realmente teve esse ideal já de libertação. Foi o primeiro brasileiro que teve esse ideal, porque depois nós tivemos outros, Tiradentes, né? Então, dentro da nossa história, nós tivemos muitas personalidades da etnia, né? Negra no caso aí, tá? E outras personalidades representando toda essa miscigenação. Princesa Isabel foi aquela, né, a princesa que deu liberdade para os escravos, só que foi dada uma liberdade assim um pouco meio até engraçada. Por quê? Você dá liberdade para as pessoas, mas não dá condição para as pessoas estudarem, para as pessoas terem a sua subsistência, ou seja, a grande maioria dos nossos escravos foi tudo colocado na estrada e seja o que Deus quiser. Então, hoje, na nossa sociedade, nós temos realmente personalidades aí que têm todo esse mérito. Por quê? Porque a situação educativa, principalmente, ela foi muito diferente daquilo que existia dentro de outras sociedades, né, de outras etnias, né? Então, a princesa Isabel, através desse ato, né, e só para vocês terem uma ideia, hoje é lógico, aí sempre falando, mas não estamos aqui, né, fazendo filosofia, não estamos querendo mostrar que nós temos tendência, mas Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, que é um segmento religioso, o nosso programa também vai abordar muito isso, a diversidade de religião que existe aqui dentro do nosso país, tá? Ela também é negra, né? Então, através de outros confins, nós estamos recebendo os árabes, né, os hebreus, né, nós estamos recebendo toda essa cultura que hoje, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e também, né, em Pernambuco e principalmente na Bahia, há uma miscigenação muito grande. Então hoje, se você vier em São Paulo, cada bairro praticamente que você encontra aqui, muitas vezes você pensa que está na Europa, que você está em outras partes do mundo. Por quê? Aquele bairro tem aquele jeitinho daquela civilização que veio para cá. Gente, tudo isso faz parte do quê? De uma grande engenharia do DNA do brasileiro. O brasileiro está sendo preparado para ter o seu DNA. Você fala, puxa, mas vai misturar tudo isso? Vai. Por quê? Porque isso é aquilo que a autoespiritualidade, né, idealizou e já está idealizado no plano etérico. Grandes mentes, nós vamos ter jovens, crianças que vão vir para esse planeta e que vão desconfigurar determinadas situações que nós temos na sociedade, muito grande, tá? Então isso faz parte do quê? Dessa grande miscigenação. Nós tínhamos aqui primeiro o pajé, estava lá o pajé, né, o índio, lá convivendo lá na sua tribo, aí de repente chega uma caravela lá com, né, um português.
Aí depois chega um holandês, depois chega um francês, e assim vai sucessivamente, né? Até simbolicamente eu coloquei. Estava o Pajé, depois chegou o Manuel, depois chegou o Felipe, depois chegou o Juan, né? Já tinha o Zumbi, né? Depois chegou lá o Jacó, depois chegou a Keiko, ou seja, eu estou dando esses nomes para vocês perceberem que todas essas pessoas hoje aqui dentro do nosso país, elas têm o Brasil como segunda pátria. Nós comemoramos aí muitos centenários, né, da Alemanha, né, do Japão, e nós temos aqui dentro do Brasil, em determinadas regiões, principalmente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões, a segunda pátria desses grandes irmãos nossos que vieram de fora é aqui no Brasil, tá? Inclusive eu tive o prazer de estar na cerimônia, né, que estava um dos primeiros ministros do Japão, ele estava na Liberdade, e eu vi pela primeira vez ele chorando, porque ele falou, olha, nós nunca fomos tão bem recebidos num país que nem aqui no Brasil. Já tem tempo, já tem um tempinho, uns 4, 5 anos, e ele realmente muito emocionado lá na Liberdade, agradecendo a generosidade do povo brasileiro. Só que essa generosidade realmente é o quê? É a generosidade que a autoespiritualidade quer que você tenha no seu coração. Que você receba as pessoas como irmãos, só que agora chegou a hora da união dessas civilizações, de troca de cultura, de troca de informação, para que realmente a gente leve isso à frente para a divulgação da nova era. Então nós deixamos vocês aqui com o nosso segundo bloco, falando sobre o povo brasileiro, que realmente tem uma participação muito importante dentro do mundo, e dentro da autoespiritualidade é a criação da nova raça. É só um minutinho e nós já voltamos.